Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa escola dominical, louvando ao Senhor com o hino de número 47, Louvor e Glória. Hino de número 47, nosso cenário, Louvor e Glória. Irmãos, para cantarmos esse hino? Irmãos, vamos, ainda de pé, abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 24 ao versículo 36. Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 36. Eu iniciarei fazendo a leitura dos versículos de números pares. Iniciarei no versículo 24. E os irmãos, juntamente com o irmão Danilo também, farão leitura dos versículos de número ímpar. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, versículos 24 ao 36. Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 36, leiamos. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões,
Passou Jesus a dizer: Esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Amém. Irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse dia, pedindo que Ele nos conduza nessa escola bíblica dominical. Lembrando que hoje é comemorado o dia da escola dominical no nosso país. Nós agradecemos a Deus também por esse instrumento dele nas nossas vidas, para educar o seu povo, para conduzir o seu povo na sua palavra. Oremos então. Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá, por esse dia de descanso, de meditação, de repouso em Ti. Nós louvamos e exaltamos ao Teu nome, porque na plenitude dos tempos aprova o Senhor enviar o Teu Filho ao mundo, semelhança de homem, vivendo aqui perfeitamente, morrendo e ressuscitando para a nossa alegria e salvação. Nós te louvamos e bendizemos ao Senhor, e é somente por Cristo Jesus, este Teu Filho, que nós confiadamente nos achegamos a Ti. Reunidos então, meu Deus, em torno da palavra do Teu Filho nesse dia, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que nos conduza a Ti, Senhor. Leva os nossos corações ao Senhor, para a Tua própria honra e glória. Meu Deus, que então, sendo iluminados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nós sejamos também luz neste mundo, conforme fomos advertidos neste texto, meu Deus. E que o Teu nome seja louvado, que o Teu reino avance. Meu Deus, nós te louvamos sim por este dia, por essa reunião aqui, e louvamos ao Senhor, de um modo mais geral, pela escola dominical, este instrumento do Senhor na vida da Tua igreja aqui na nossa nação. Desde vários anos atrás, o Senhor tem usado este momento, essas manhãs de domingo, para instruir o Teu povo, para falar aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por este momento, por este privilégio, e que o Senhor continue assim, falando conosco. E especialmente nesta manhã, que o Senhor use o pastor Wendel, os demais professores, para, de fato, nos instruir e levar os nossos corações ao Senhor Jesus Cristo. Mais do que uma instrução à nossa mente, mas que os nossos corações sejam quebrantados e aprendam a amar ao Senhor e ter ao Senhor nas mais elevadas considerações. Sim, o deleite da nossa alma. Pai, isso é a oração que nós fizemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, podem se sentar. E agora a divisão das classes, as crianças, adolescentes, podem subir para suas respectivas salas de aula. E nós ficaremos aqui no salão social com o pastor Wendel. Lembrando que a classe que fará a apresentação hoje são os adultos. Isso aqui tem que inventar.
Bom dia, irmãos. Hoje, por se tratar da escola bíblica, o aniversário, o dia da escola bíblica dominical, eu resolvi, então, trazer uma palavra fora da sequência, natural dos nossos estudos. E a minha palavra nessa manhã vai girar em torno da centralidade da Escritura Sagrada na escola bíblica dominical. E eu, para isso, vou usar apenas um texto, um versículo da Palavra de Deus, e peço aos irmãos que abram em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Vamos ler juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse é o texto que nós vamos, então, trabalhar nesta manhã. Vamos antes, porém, orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos concede, e como o teu servo já agradeceu, obrigado também porque é o dia em que nos reunimos nesta escola bíblica com o objetivo de estudar a tua palavra. Então, pedimos ao Senhor que a tua palavra seja de fato o centro de tudo aquilo que fizermos aqui e que ela possa nos instruir, nos aconselhar, possa, ó Deus, nos repreender para que sejamos maduros na fé e com esta maturidade crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, teu Filho, em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, a escola bíblica dominical não é uma ordenança da Escritura. A escola bíblica dominical é uma criação relativamente recente, ela é do século XVIII, 1748 ou 6, se não me engano, por um britânico chamado Robert Hakes, e ele percebeu que naquela sua comunidade muitas crianças ficavam durante as manhãs de domingo perdidas nas praças e muitas vezes sem ter o que fazer, inclusive crianças que também eram carentes, eram crianças pobres que muitas vezes não tinham alimento, não tinham assistência das suas famílias. Então, este irmão, que era originalmente um jornalista, ao ver essa situação, ele convidava essas crianças, começou a convidar essas crianças para se reunirem, então, num determinado lugar, e ali ele assistia a essas crianças com alimentos, com o acolhimento, e também com o ensino da palavra de Deus. Então, começa a escola dominical com uma sensibilidade social, uma generosidade de um coração que pretendia ajudar aquelas pessoas que eram mais carentes. Com o tempo, essa ideia foi, então, entrando nas igrejas e se tornou um momento de estudo da palavra de Deus, um momento de acolhimento, um momento de reunião do povo de Deus e, obviamente, de aprendizado da palavra do Senhor. Por isso, o nome escola, porque remete ao modelo moderno de um lugar em que se ensina alguma coisa e onde também se aprende alguma coisa. É uma troca de aprendizado, uma relação entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem. É chamada de escola bíblica porque a centralidade dessa escola, diferentemente das escolas normais, comuns, ela visa ensinar a Bíblia, diferentemente das escolas comuns que ensinam outras coisas além da Bíblia. E ela é chamada dominical, no nosso caso específico, daqueles que guardam o dia do Senhor no domingo, porque ela é realizada no domingo. Mas há, por exemplo, escola bíblica
no sábado, no caso dos adventistas, por exemplo. Eles fazem escola bíblica no sábado, né? Então, a escola bíblica, conforme nós chamamos, dominical, é uma especificidade das igrejas que são igrejas quase sempre de linha reformada e que, então, usam esse tempo para o estudo da palavra do Senhor. Mas, como eu disse, é bom que se diga que a escola dominical não é uma ordenança bíblica. Nós não temos na Escritura nenhum texto que nos ordene ou que nos chame, nos convoque para a escola bíblica dominical. As convocações da palavra de Deus são para que cultuemos ao Senhor. Então, se porventura nós não tivéssemos escola dominical e tivéssemos apenas culto, nós não estaríamos desobedecendo a palavra de Deus, nós não seríamos antibíblicos. Muito pelo contrário, seríamos até mais bíblicos do que o que já somos. Mas o fato de haver a escola bíblica dominical também não quebra o mandamento do Senhor, porque nós temos um momento específico, que é à noite, não é? No caso da nossa igreja, para realizarmos o culto a Deus. O ideal, pelo menos na minha visão, seria que nós tivéssemos os dois momentos, inclusive pela manhã, o culto a Deus e a escola bíblica dominical. Mas, em razão de circunstâncias, geralmente temporais, né? Por causa do tempo, teríamos que estender um pouquinho mais, obviamente. Talvez os irmãos, já pelo costume, né, de terem apenas a escola dominical pela manhã, seria mais difícil adaptar com esses dois trabalhos, né, durante a manhã. Mas muitas igrejas fazem isso. Muitas igrejas começam o dia com o culto a Deus e depois elas fazem, então, a separação de classes, né, com a escola bíblica, para que as diversas faixas etárias possam ser ensinadas na palavra do Senhor. Muitas igrejas presbiterianas, inclusive, têm esse costume, né, de fazer o trabalho, porque a convocação do povo de Deus é, de fato, o culto ao Senhor. Então, nós estamos obedecendo a Deus à medida que nos apresentamos para o culto ao Senhor. Muito bem. Uma vez que nós somos, então, presbiterianos e que valorizamos, não é, esse momento de aprendizado da palavra de Deus, eu trouxe, então, aqui esse texto para que nós possamos meditar um pouco nele a respeito da importância de nós, de fato, cultuarmos a Deus e também na escola bíblica dominical e também nos eventos semanais e também nos eventos das sociedades internas, nós colocarmos como centro de tudo a palavra do Senhor. Este é um texto, irmãos, no qual Paulo está conversando aqui com os irmãos de Colossos, e Paulo mostra, desde o início desta carta, a necessidade de nós centralizarmos a pessoa de Jesus Cristo, que é, de fato, aquele que deve receber toda a nossa adoração e é aquele de onde provém todo o poder da igreja. Se você olhar no capítulo 1, você vai ver que dos versículos 13 em diante, Paulo faz um verdadeiro arrazoado acerca de Cristo Jesus. Ele diz no verso 13, por exemplo, que ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o Filho, para o reino do Filho. No verso 14, ele diz que em Cristo nós temos a redenção, que é a remissão dos nossos pecados. Depois, a partir do verso 15, ele vai falar acerca do ser de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito. As coisas foram criadas nele e por meio dele, verso 16. 17 diz que ele é antes de tudo e nele tudo subsiste, ou seja, não há nada que exista fora de Cristo. No 18 ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. No 19 ele diz que aprove a Deus que em Cristo toda a plenitude estivesse presente. No 20 ele diz que pelo sangue derramado na cruz, ele selou a paz entre nós e Cristo, esta paz que inclusive serviu para unir aqueles que estavam separados. E depois Paulo então mostra que a centralidade de Cristo é a razão da existência da igreja. E ele começa então falando a respeito da necessidade de nós nos fundamentarmos nele. Veja, por exemplo, os versículos 6 e 7 do capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé,
Repare a sequência. Radicados, você é enraizado nele. Uma vez que você é enraizado, você se edifica, você cresce. E uma vez que você cresce, você frutifica, que é confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E aí Paulo agora começa a mostrar que a vida cristã ela não é tão fácil assim como nós talvez pudéssemos pensar de maneira errada, equivocada. Então ele começa a nos mostrar os cuidados que nós devemos ter. Primeira coisa, versículo 8 do capítulo 2. Cuidado com as filosofias vãs, cuidado com a tradição dos homens, cuidado com os rudimentos do mundo. O que é isso? São todas as ideias humanistas que os homens produzem e que não têm nada a ver com o ser de Deus, nem com a centralidade de Cristo. Todo tipo de filosofia, de ideologia, de aprendizado, de conversa, que não diz respeito a Cristo, que esvazia o ser de Cristo. Cuidado com isso. Cuidado porque, versículo 9, em Cristo habita corporalmente toda a divindade. E nele, versículo 10, estamos aperfeiçoados. Você só pode crescer, só pode ser aperfeiçoado em Cristo. Nele, versículo 11, nós fomos circuncidados, não a circuncisão da carne, mas a do coração. Nele, versículo 12, nós fomos sepultados no batismo, nós morremos com ele, mas também nós ressuscitamos com ele. Versículo 13, nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, mas ele nos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14, ele cancelou a dívida que nós tínhamos, que era contra nós. Removeu tudo isso. Versículo 15, ele destruiu todos os principados e potestades, expôs todos os seus inimigos na cruz. Então, se é assim, versículo 16, ninguém vai julgar vocês por causa do que vocês fazem em nome de Cristo. Continuem fazendo tudo o que vocês fazem em nome de Cristo, porque uma vez que vocês receberam Cristo, ele deve ser o árbitro de seus corações. Versículo 18, ninguém deve se fazer árbitro contra vós, pretextando humildade, culto de anjos, visões, etc., porque o Senhor de vocês é Cristo. Versículo 20, se vocês morreram com Cristo para estas coisas, para as ordenanças, para essas exigências de não manuseie isto, não prove aquilo, não toque naquilo, segundo os preceitos dos homens, saibam que estas coisas não trazem a santificação real. A santificação, ela é um processo pelo qual você recebe Cristo pela palavra. Então, capítulo 3, se é assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês não devem mais pensar nas coisas deste mundo. Vocês devem pensar nas coisas do alto, lá onde Cristo vive, porque as daqui são passageiras. Então, se vocês morreram com Cristo e a vida de vocês está em Cristo, vivam para Cristo, porque quando Ele se manifestar, verso 4, vocês também serão manifestados com Ele em glória, vocês também serão glorificados. Então, é preciso fazer duas coisas. Primeiro, abandonar o pecado, e segundo, se vestir da santidade do Senhor. Do verso 5 ao 11, ele fala sobre o abandono do pecado. Morram a natureza terrena. E aí ele cita várias coisas: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Depois, no versículo 8, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Versículo 9, mentira. Todas essas coisas devem ser excluídas da vida de um crente. Tudo isso deve ser excluído. E tá, mas você tira a sua sujeira e você coloca o que no lugar? Você se reveste, versículo 12, porque você é eleito de Deus, como eleitos de Deus que vocês são, como santos e amados que vocês são, vocês vão se revestir do fruto do Espírito, que é misericórdia, os ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Vocês vão aprender a suportar os outros, perdoar. Vocês vão aprender a amar os outros, versículo 14, porque o amor é o vínculo da perfeição. E se vocês viverem conforme o Espírito de Cristo, vocês terão paz, verso 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, porque vocês foram chamados para isso, para serem um só corpo. E então sejam agradecidos por isso. Pois bem, Paulo está dizendo então que Cristo é o centro da igreja. Se Cristo é o centro da igreja,
todos aqueles que são membros desta igreja devem morrer para o pecado e devem se vestir do fruto do Espírito, para que vivam uma vida comunitária que agrade ao Senhor, que agrade a Cristo. Repare que todos os verbos e todos os pronomes que são utilizados por Paulo aqui estão no plural. Revesti-vos, vós todos, suportai-vos. Está tudo no plural. Fostes chamados. A ideia é que nós não podemos viver uma vida cristã autêntica isoladamente. Nós somos membros de um corpo, de uma igreja, de um povo, e nós precisamos viver comunitariamente. Este é o ponto específico aqui. E agora a gente chega no texto base, que é o versículo 16. Paulo vai nos ensinar, meus irmãos, neste versículo, de uma maneira muito clara, sobre o que de fato torna uma igreja com frutos do Espírito evidentes, uma igreja que se despoja dos seus pecados e uma igreja que vive dignamente o Evangelho do Senhor. Repare que depois, nós não vamos tratar do texto posterior, mas logo depois Paulo começa a falar da família. Então veja, a igreja, ela vai produzir em você o alimento espiritual necessário para que você agora aplique à sua família aquilo que a palavra de Deus te ensinou. A igreja, portanto, é o lugar, é o hospital, como diria Agostinho, é o hospital onde os enfermos são trazidos para que eles sejam tratados e curados pela palavra, para que eles possam exercer saudavelmente o seu ministério na família e também na sociedade, porque Paulo vai falar do versículo 22 em diante a respeito da relação entre servos e senhores. Muito bem. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meus irmãos, não é segredo para nenhum de nós que nós vivemos numa geração, numa época, em que nós temos muita informação a respeito de tudo. Basta você acessar a internet que você vai tomar conhecimento de tudo o que acontece no mundo. Se você for alguém que tem o costume de permanecer ali na internet, nas redes sociais, você vai receber uma enxurrada de muitas informações, e informações de todos os tipos. Questões políticas, questões econômicas, problemas internacionais, vidas de pessoas famosas. Você vai ficar conhecendo muitas coisas. Mas o problema é que essas informações, elas quase sempre, na maioria das vezes, não trazem nenhum tipo de sabedoria. São apenas informações, são apenas frases, são apenas notícias, são apenas imagens, mas elas não têm nada de profundidade, nada que vai agregar à sua vida informações que vão resultar numa mudança de vida para você. Então, nós percebemos que, cada dia mais, esta fragilidade, esta superficialidade, ela atinge não apenas a sociedade em geral, mas ela atinge também a igreja. Porque, infelizmente, cada vez mais, e cada geração que passa, nós vamos percebendo a fragilidade do conhecimento destas informações, da palavra de Deus, do conhecimento doutrinário, e as pessoas elas passam a ser guiadas muito mais pela superficialidade das informações do que pela profundidade da palavra do Senhor. Ou seja, nós temos muita informação, nós temos uma extensão de conhecimento, mas temos uma profundidade muito rasa, como diria um pastor amigo, da profundidade de um papel sulfite, o nosso conhecimento. Significa que as pessoas falam sobre tudo e todos, mas conhecem quase nada sobre todos e tudo.
Já perceberam que hoje as pessoas têm opinião sobre tudo? Sobre qualquer coisa que você falar, alguém vai ter uma opinião. Se eu disser assim, o que você acha do presidente Donald Trump? Você vai ter alguma opinião sobre o Donald Trump. Muito embora você não saiba nada sobre o Donald Trump, muito embora você não saiba do projeto político de Donald Trump, não sabe sequer o que significam os partidos republicanos e democratas nos Estados Unidos, mas você tem uma opinião sobre Donald Trump. Se eu perguntar sobre qualquer outra coisa, se eu perguntar sobre se você acredita que a Virgínia Fonseca está mesmo namorando com Vini Júnior, você vai ter uma opinião sobre isso, não é? Você vai ter uma opinião sobre isso. Mas você não sabe os detalhes disso, mas você sabe alguma coisa sobre. Nós estamos muito antenados, e as opiniões, então, as conversas, os assuntos, são milhares. Milhares. Nós vivemos naquilo que os Vingadores chamam de multiverso. Nós somos, assim, meio que mais do que tridimensionais. Nós temos vários lugares para a gente olhar ao mesmo tempo. E isso afeta a igreja. Por quê? Porque nós pensamos que este conhecimento que nós adquirimos fora, essas informações que nós temos, passam a ser também parte da vida da igreja. Então, vocês já perceberam que, à medida que as nossas conversas acontecem na igreja, muitas das nossas conversas se tornam opiniões a respeito do que nós trazemos do nosso conhecimento externo. Muito do nosso aconselhamento tem a ver com aquilo que nós aprendemos no universo externo. Muito dos nossos papos são assuntos do universo externo. Basta você observar quais são os assuntos que nós falamos ao terminar o culto. Nós não falamos sobre Bíblia. Nós não falamos sobre o sermão do pastor, muito raramente. Nós não falamos sobre a igreja. Nós falamos sobre futebol, né? Falamos sobre política, falamos sobre o estacionamento da igreja, falamos sobre a construção, falamos sobre a nossa semana de trabalho, falamos sobre as nossas dívidas que a gente tem que pagar, não é? Falamos sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. Menos sobre a palavra de Deus. Quando você vai aconselhar alguém, geralmente o seu conselho não começa dizendo, assim diz o Senhor. O seu conselho começa com outras coisas. Olha, isso pode ser isso, aquilo. Então, o que Paulo está dizendo é, uma igreja saudável, uma igreja que cresce o crescimento que vem do Senhor, uma igreja que deseja, de fato, produzir bons frutos de arrependimento, uma igreja que verdadeiramente quer e deseja produzir os frutos do Espírito, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros mutuamente. Uma igreja que deseja ter estas virtudes, o amor como centro, a paz de Cristo como árbitro, esta igreja precisa de um remédio, de uma vacina. E esta vacina se chama Palavra de Cristo. Que não é uma vacina recém-fabricada. É uma vacina que já tem muitos anos. Você não precisa ter medo, você não vai virar jacaré ao tomar essa vacina. Você não vai ter trombose ao tomar essa vacina. Essa vacina, ela é a palavra de Cristo. Paulo está dizendo, habite ricamente em vós, coletivo, na igreja, a palavra de Cristo. Muito bem, vamos então por partes. Primeira coisa que Paulo fala, habitar. Algum irmão se lembra de outro texto da Bíblia, de outro versículo, em que aparece o verbo habitar?
João 1,14. Alguém leia, por favor. Uhum. Sim, mas o verbo mesmo, habitar. João 1,14, vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Opa! cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem habitou entre nós? O verbo. Quem é o verbo? O Filho do homem, Cristo. Cristo habitou entre nós. E aqui Paulo usa o mesmo verbo, habite. Será que Paulo fez isso assim, aleatoriamente? Claro que não. Paulo estava inspirado pelo Espírito de Cristo. E o que Paulo está querendo dizer é, do mesmo modo como o Verbo Criador, o Deus que criou todas as coisas, ele fala isso no capítulo 1, eu mencionei para os irmãos, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo sabia e cria que Cristo é o Criador de todas as coisas. E este Criador que estava com o Pai no princípio, João 1,3, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, este verbo habitou entre nós. E agora Paulo diz, habite entre nós, Cristo. Percebe? O que significa habitar? Habitar significa, literalmente, fazer residência, morar. Ou seja, não é uma passagem rápida de alguém. Às vezes você tem um parente, ele vem te visitar e ele fica um mês na sua casa e vai embora. Esta é uma passagem rápida. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando daquela pessoa que vem morar na sua casa. Liga para você e fala, olha, eu vou morar com você. Habitar, ele vai morar com você. Ele vai fazer, alguns pastores costumam usar a expressão tabernacular, né? Porque eles pegam a ideia do tabernáculo do Antigo Testamento e, de fato, é uma ideia relativamente próxima, né? Porque o tabernáculo no Antigo Testamento era o lugar em que o povo de Deus construía para mostrar que ali estava a presença de Deus, né? Depois se transformou no templo e tal. Então, era a presença de Deus naquele lugar. Então, alguns dizem, tabernaculou entre nós, ou seja, Cristo fez a sua tenda. Cristo mora conosco. Portanto, a ideia de Paulo é que não se trata, como eu disse, de uma visita ocasional da palavra de Deus no centro da igreja, mas a igreja deve ser uma morada contínua da palavra de Deus em tudo aquilo que ela fizer. A nossa teologia, irmãos, lá na Confissão de Fé, capítulo 1, que é o capítulo que trata da Escritura Sagrada, diz que a Escritura deve ser o solo onde as nossas vidas estão plantadas. A palavra de Deus é o solo, é o lugar onde nós nos edificamos. Paulo fala sobre isso. Nós lemos aqui, versículo 6 e 7 do capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim, andai nele radicados, olha a ideia de uma plantação, radicados, a raiz está profunda, a raiz edifica e a raiz frutifica, edificados e confirmados na fé. De fato, então, a palavra deve morar no coração da igreja. E o que significa isso, queridos irmãos, morar no coração da igreja? Significa que todas as ações da igreja, toda a agenda da igreja deve levar em consideração a Escritura Sagrada. Eu tenho dito aqui, meus irmãos, e talvez alguns possam pensar que se trata de um exagero do pastor, mas eu tenho dito que o único lugar no mundo em que a palavra de Deus é ensinada é na igreja. Você não vai, por exemplo, encontrar uma palestra
no Teatro Municipal sobre Bíblia. Olha, vai ter como é que é o nome daquela casa de show famosa lá? Como é que é? Bliffy Hall, né? Assim, né? Eu não sei nem falar. Jonas deve saber. Jonas deve... Chevrolet Hall, né? Aí então, quer dizer, ninguém vai falar assim, lá no Chevrolet Hall, vai ter vamos lá que vai ter um... A não ser que seja um pregador muito famoso, que alguma igreja convide, aí faça um evento, a não ser que seja isso. Mas não é o lugar próprio destas coisas acontecerem. O único lugar que você tem a garantia de que a palavra de Deus vai ser anunciada e pregada é na igreja. Qualquer pessoa por aí que você perguntar e disser assim, olha, onde é que você ouve a palavra de Deus? Na igreja. Ele vai em alguma igreja. Hoje eu estou com vontade de ouvir uma mensagem. Eu vou lá no Padre Zezinho. Né? O cara vai na igreja. Ele sabe que a igreja é a referência da palavra. Certo? Então, eu tenho dito que muitas vezes nós temos, não aqui no Vale, eu creio que aqui não é o caso, graças a Deus, mas, infelizmente, em outros lugares a gente percebe que as igrejas têm deixado de fazer o que elas precisam fazer, que é anunciar a palavra de Deus, para colocar no lugar disto outras coisas. E as outras coisas, nós podemos encontrá-las em outros lugares. As outras coisas você encontra em outros lugares, mas a palavra você só vai encontrar numa igreja. Então, se a igreja deixa de considerar a palavra nas suas atividades, na sua agenda, nas suas reuniões, nas suas conversas, onde é que nós vamos encontrar a palavra de Deus? Em nenhum outro lugar. Então, eu creio, irmãos, que muito do que acontece no mundo contemporâneo, há uma parcela de culpa nossa. Há uma parcela de culpa da igreja. Muito do que acontece no mundo político, muito do que acontece no mundo cultural, muito do que acontece nas universidades, eu penso que é falha da igreja. Porque muitas vezes a igreja não tem preparado os seus membros, os seus adolescentes, os seus jovens, as suas crianças, os profissionais liberais, os profissionais CLT. A igreja não tem preparado estas pessoas com a palavra de Cristo. Elas têm ouvido outras coisas, mas não têm ouvido a palavra de Cristo. Então, quando o professor, lá na escola, atinge o adolescente com uma teoria sedutora, e esse adolescente não tem fundamentação bíblica, ele não tem maturidade bíblica para detectar a heresia que está sendo anunciado ali, ele vai facilmente ser enredado por aquilo que Paulo chamou aqui de vãs sutilezas e filosofia. Eu já vi, por experiência própria, pessoas muito, entre aspas, crentes, gente assim, que trabalhava na igreja, se desviar do evangelho por causa das vãs filosofias. Recentemente, a gente soube de uma pessoa, um juiz de direito, crente, presbítero, chegou a ser presbítero, e alguém conversando conosco, dizendo, olha, até me pedindo indicações, né, de livros, de coisas que ele poderia, porque ele começou a ler outras coisas, começou a ouvir conselho de ímpios, e hoje está fora da igreja. Segundo a pessoa que me disse, quase um ateu, quase um agnóstico. Um presbítero de nossa igreja presbiteriana. Quantos jovens, quantos adolescentes, eles saem da igreja por influências ideológicas? Às vezes você tem um crente ali, um jovem crente, um cara comprometido com a igreja e tal,
De repente, ele vai para a faculdade, começa a ouvir aquelas baboseiras da faculdade, porque 95% da faculdade é baboseira. Se você espremer, fica 5% só, que vale a pena, o resto é tudo bobagem. E é mesmo. Ele é seduzido por aquilo ali, tanto pelos assuntos, quanto também pela influência, né? Pela convivência com as pessoas, e ele abandona o Evangelho. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Qual a vacina? Habite a palavra de Cristo em vosso coração. Essa é a vacina. Então, professoras de crianças não devem ficar contando historinhas para as crianças. Elas devem ensinar Cristo, Jesus, a palavra. Porque é isto que vai salvar o coração da criança. É a criança perceber o seu pecado, perceber que diante de Cristo, só Cristo pode salvá-la. Historinhas, o mundo já conta, irmãos. Historinhas, você tem Peppa Pig, Backyardigans, muitas historinhas, né? Então, mas é historinha, né? As historinhas você tem aí, velho. Patrulha Canina, né? Rouba e sua turma. As historinhas o mundo conta, mas ninguém conta para elas a respeito de Jesus. Só você que é professora da escola dominical daquela criança. Então, olha só o papel que você tem, a luta de fazer em 50 minutos o que o mundo faz durante 7 dias e alguma coisa da semana. Não é? Isto sem contar que as famílias deveriam ter esse cuidado de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é verdade? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser o centro de tudo que nós fazemos na igreja. Ela deve ser a agenda da igreja. A palavra de Deus, ela guia tudo aquilo que nós decidimos, tudo que nós somos. E Paulo ainda acrescenta, irmãos, um advérbio, que é o advérbio ricamente. Os advérbios, eles são responsáveis por reforçar a ideia do verbo. O verbo é habite. Mas Paulo fala assim, não é um habitar comum, é um habitar exagerado. E ele fala ricamente. Ele aumenta o sentido desta habitação. Por quê? Porque ricamente significa dizer que Paulo não está pensando aqui numa presença mínima ou naquilo que nós consideraríamos suficiente. Paulo está pensando aqui em abundância. A vida cristã, portanto, ela não pode, na linguagem de Paulo, ser regada, ser nutrida por migalhas bíblicas. Migalhas bíblicas. Já viram aqueles sermões? Acho que não. Mas vocês já viram aqueles sermões em que a pessoa abre a Bíblia, lê o texto e fala de tudo menos do texto? Conta a história dele, quem ele era, o que ele fez. Já viram coisas assim? Acho que não, né? Então, e muitos irmãos se contentam com migalhas bíblicas. Muitos irmãos se contentam com... ele citou o texto bíblico. Tá, mas o que o texto bíblico fala? Não sei não, ele contou lá que antigamente na roça ele fazia... tá. Né? Então, muitos de nós nos contentamos com migalhas bíblicas. Muitos de nós, irmãos, perdemos tempo precioso para fazermos outras coisas na igreja, quando nós poderíamos estar aprendendo a palavra de Deus ricamente. Paulo diz aqui, a palavra, ela deve governar os nossos afetos, nossos pensamentos, nossas ações, porque veja que tudo que Paulo coloca aqui anteriormente envolve afetos
É muito interessante isso, irmãos, é muito interessante. A Bíblia, ela assim, nos humilha de tal maneira que não deixa espaço para a gente pensar outra coisa. Repare que Paulo usa o termo ternos afetos. O que são afetos? Sentimentos. Alma. A palavra de Deus, ela nos afeta, nossa alma, nosso coração. A palavra de Deus, ela muda o interior, mas ela muda o exterior também. Porque à medida que você se refaz internamente, você se comporta externamente. Por isso ele diz aqui que, uma vez que você cultiva o fruto do Espírito, a paz de Cristo ela se torna o árbitro. Você passa a tratar as pessoas de maneira diferente. Você passa a perdoar as pessoas. Você passa a amar as pessoas. Você tem misericórdia com o seu irmão. Você se torna bondoso, humilde, manso, longânimo. Porque a palavra habitando ricamente no coração, ela produz esta mudança interna e, consequentemente, a mudança exterior. Bom, uma vez que a palavra habita nosso coração ricamente, não apenas com as migalhas, mas profundamente, a partir das nossas leituras individuais, a partir da agenda da igreja, isto faz com que nós nos tornemos pastores uns dos outros. Então, Paulo agora dá uma ordem direta. Ele diz que nós devemos instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Esse trecho é um dos trechos que eu mais gosto, assim, deste tema, né? Porque é um texto que mostra que os pastores da igreja não são uma ou duas ou três pessoas. Os pastores da igreja somos todos nós. Todos nós somos pastores uns dos outros. Porque Paulo está dizendo que quando a palavra ela habita ricamente o coração, faz com que a instrução e o aconselhamento se torne coletivo, comunitário. É mais ou menos assim, eu vou conversar com o irmão Ronei sobre uma questão qualquer, eu estou com uma dúvida. Falou, Ronei, estou precisando fazer isso, fazer aquilo e tal. O Ronei, tendo o coração preenchido pela palavra, ele me dará um conselho justo, bíblico, correto, adequado, maduro. Então eu posso confiar no conselho dele, porque ele é um conselho com sabedoria. Ele me aconselha com sabedoria. Se eu chego para a Jéssica e falo, Jéssica, olha, eu estou precisando tomar uma decisão assim, assado, ela vai falar, pastor, lembra lá de Jesus, quando Jesus estava numa situação assim, tal, o que ele fez? Opa, palavra de Deus. Percebe? Habita ricamente em nós a palavra, isso faz com que a instrução, que é o ensino, e faz também com que o aconselhamento, que é o pastoreio, se torne sábio. Tanto o ensino quanto o pastoreio se tornam sábios. E Paulo não está falando aqui do pastor, dos presbíteros, Paulo está falando da igreja, do povo. É o povo que se pastoreia. À medida que a maturidade cristã ela preenche de fato a vida, o estilo de vida dos crentes, porque a palavra está sendo ensinada, porque a palavra está sendo amada, porque a palavra é o centro da igreja, então existe maturidade. Os crentes começam a crescer na palavra, os crentes começam a abandonar os seus pecados, os crentes começam a ver os seus erros, os crentes começam a se arrepender. E um vai aconselhando o outro, um vai crescendo juntamente com o outro, chega e diz, olha, você viu o que o pastor pregou? Aquele texto, nossa, me impactou muito, porque
Eu agia exatamente daquela maneira, mas agora eu entendi que a Bíblia diz que não é assim que eu devo fazer, e aí ele se aconselha com o outro, aquele outro também se impacta, passa para um terceiro, e a igreja vai crescendo neste conhecimento. Claro que com isso também haverá divisões, irmãos. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala sobre a ceia, ele fala assim: eu sei que é importante haver partidos entre vocês, porque os partidos vão definir quem está certo e quem está errado. É claro que a pregação da palavra ela vai também causar repulsa em alguns corações. Nós não devemos esperar que o ensino da palavra de Deus atinja a todos igualmente. É natural que quando a palavra é pregada, haja aceitação, mas haja também repulsa. Isto é natural do ser humano, do pecado. E à medida que isto acontece, a palavra vai purificando, a palavra vai limpando os corações e, às vezes, limpando até a própria igreja. Às vezes, pessoas saem da igreja, porque elas não suportam a pregação do Evangelho. E se isso acontecer por causa da palavra de Deus, é melhor que isso aconteça. Porque se a palavra de Deus incomoda a ponto de alguém não mais suportar a pregação da palavra, é melhor que ela saia mesmo. Porque a igreja purifica, a igreja se limpa, a igreja se corrige. É óbvio que nós não desejamos que ninguém saia. Mas, se porventura alguém impactado pela palavra não suportar o que a palavra ensina, é melhor mesmo que ela saia. Porque há uma purificação no corpo de Cristo quando estas coisas acontecem. E estas coisas vão acontecer à medida que a instrução e o aconselhamento forem mútuos, quando as pessoas se unirem em torno da palavra, para justificar as suas ações por meio da palavra. E elas então vão perceber aqueles que vão se ajustar à palavra e aqueles que não vão se ajustar à palavra. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus é comunitária. Ela não deve ser apenas um guia individual para nós, mas uma ferramenta de comunidade. A gente precisa olhar para a igreja e ver na igreja a palavra centralizada, porque a palavra é Cristo. Por isso, me afeta mesmo, profundamente, quando alguns momentos que nós poderíamos ter para ouvir a palavra, ensinar a palavra, às vezes são usados com outras coisas, que, a meu ver, até podem ser importantes, mas, em outros momentos, em outros lugares, igreja é lugar de palavra, igreja é lugar de ensino da palavra. Como eu disse, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, somente aqui. Então devemos valorizar o que nós encontramos aqui. Paulo diz então que nós vamos nos instruir, nos aconselhar mutuamente, com sabedoria, porque nós estamos cheios da palavra. Como disse o puritano Thomas Watson, né, os versículos pulam dos nossos poros, porque tem tanta palavra na gente que você olha para a pessoa, tem versículo pulando, né? A pessoa só fala Bíblia. Eu conheço alguns irmãos assim, poucos, mas conheço. Irmãos que você vai conversar com ele e ele só fala Bíblia com você. Você fala assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Ah, meu irmão, estou vivendo sobre a graça de Cristo, né? Porque pela graça que a gente é salvo. Versículo. Né? E aí, meu irmão, como é que você está? Ah, rapaz, não estou muito bom não, mas você sabe que Deus anda com a gente no vale da sombra da morte, né? Então, estamos juntos. Só versículo. Por quê? Está pulando o versículo. É a piedade, é a relação com Cristo, é o desejo de fazer com que a palavra seja anunciada, pregada, exposta. E aqui Paulo mostra também que a palavra ela pode ser pregada, falada, anunciada, não apenas por meio desta pregação formal, ou deste ensino formal,
Mas é interessante porque Paulo diz que a palavra, ela circula a vida da igreja de tal maneira que até mesmo os outros momentos são preenchidos pela palavra. Aí ele usa aqui, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é o objetivo de Paulo de citar estas três classes de expressões culticas, né? Paulo não está falando aqui, irmãos, do hinário Novo Cântico, tá bom? Então, senão você lê hino aí, você acha que ele está falando do nosso hinário aqui, né? Não, Paulo não conhecia o nosso hinário, não é? Nosso hinário é bem mais novo. Paulo não está falando da harpa cristã, certo? Não está falando dos salmos e hinos. Paulo está falando de hinos. Quais são esses hinos? Os hinos que eram cantados pela igreja. E quais hinos eram cantados pela igreja? Os salmos. A palavra. Exatamente. É a palavra de Deus. A palavra de Deus era cantada. Alguns dizem que aquele texto lá de Filipenses, que é o texto que Paulo diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, alguns dizem que ali é um hino. Que aquele trecho é um trecho poético que seria um hino cantado pela igreja. Não é? Quando Paulo... aquele trecho lá de que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ali, alguns dizem que aquele trecho é um hino, né? É um hino que era cantado pela igreja primitiva. E Paulo inseriu esse hino ali como parte da sua poesia. Paulo está falando de poesia. Paulo está falando de cantar as Escrituras, de orar as Escrituras, de ler as Escrituras. Então, quando nós, na liturgia do culto, por exemplo, que é apenas uma parte daquilo que nós fazemos, porque a nossa vida não é só o culto solene que nós prestamos a Deus. O nosso culto, ele é o culto da vida inteira. O culto solene é um momento de convocação específica que Deus faz para o seu povo se reunir para cumprir uma função específica. Mas o nosso culto é o culto inteiro. Onde você estiver, você deve cultuar a Deus. E aí Paulo diz que este culto a Deus, porque a ideia louvando a Deus aqui é a ideia de culto, tanto o culto público, quanto o culto individual, quanto o culto da nossa vida, né, como nós costumamos dizer, esse culto da vida deve ser preenchido pela palavra. Salmos, hinos, cânticos espirituais. O que Paulo está dizendo é, use os seus lábios, use a sua mente, use o seu coração, use os seus pensamentos para produzirem palavras que louvem o Senhor com gratidão nos seus corações. Que coisa bonita, né, irmãos? Muito bonito isso que Paulo está falando. Quer dizer, a música que nós cantamos aqui no culto, na igreja, os poemas que nós lemos, os salmos que nós lemos e cantamos, tudo isso deve expressar a palavra de Deus. Por isso a nossa preocupação, meninos aí do louvor, né, do grupo de música, por isso a nossa preocupação com cantarmos textos que falem a verdade da Bíblia. Porque imagina nós cantarmos cânticos que são contrários à Bíblia. Fica muito incoerente, não é? Como é que você vai louvar a Deus com algo que Deus não aceita, que Deus não permite cantar? Eu até citei naquele dia aqui, né, o irmão Eberson esteve aqui, né, um dos cânticos que eu gosto demais, que ele até brincou, falou que é do irmão Silmar, né, que é Silmar, né, Silmar. Então, quer dizer, eu gosto muito daquela melodia, acho linda a melodia, e realmente me fala muito, assim, me toca muito. Mas ela tem um problema, porque ela faz uma profecia que a Bíblia não me permite fazer. Porque a música diz, se o mar não se abrir, você vai passar por sobre as águas. A música está garantindo isso, mas Deus não garante isso. Eu sei lá se Deus não vai querer que eu afogue mesmo, para que, por meio da minha morte, Ele seja glorificado. Não sei. O que aconteceu com Moisés e o povo não necessariamente vai acontecer conosco. Talvez Deus não queira que a gente escape da perseguição e talvez Deus queira que a gente morra. Não quer dizer que se chegar aqui um terrorista e agora, não, fica aí, porque se o mate Deus vai fazer você... Não, pode ser que ele mate todo mundo. E Deus talvez use isso para a glória dele. Então, eu não posso cantar uma coisa que a Bíblia não me garante, não é? Inclusive, há uma crítica, eu me lembro de um pastor muito amigo fazer uma crítica também a um dos nossos hinos.
mais ou menos em relação a essa mesma ideia. Eu não sei se eu vou lembrar aqui, mas é um hino em que é como se Jesus estivesse falando. Eu vou lembrar depois e falo com os irmãos. Mas para mostrar que o nosso inário também, ele tem alguns problemas. Não é apenas os cânticos, não. Porque às vezes a gente fala, o pastor é por causa dos cânticos. Não, não tem nada a ver. Os hinos também têm problemas. Tem alguns hinos que a gente precisa revisar. E, infelizmente, tanto da parte textual quanto da parte musical, nós temos problemas. Por exemplo, você usar uma música pátria, que é um hino nacional, para você colocar num hino de louvor a Deus. Nós temos 2 casos na Bíblia. Nós temos o hino da Inglaterra, que é Deus salve a rainha, agora é o rei, né? Que é Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Esse é o hino da Inglaterra. Aí você pega a melodia do hino inglês e coloca num hino de louvor. É estranho. É mesmo que você pegar o hino nacional brasileiro e colocar uma letra evangélica. Já pensou? Jesus está chegando novamente aqui. E vai, né? Fica esquisito. E tem o hino da Alemanha, né, que é o altamente os céus proclamam seu divino. São hinos maravilhosos, mas a musicologia é trazida de fora, não tem nada a ver. Pegaram o hino pátrio e colocaram na música, na letra cristã, na letra que até é muito bonita mesmo. Mas poderiam ter feito uma melodia diferente, entendeu? Tem alguns erros, tem alguns problemas. Mas nossa preocupação deve ser o que nós estamos cantando, o que nós estamos falando, qual é a linguagem da igreja. Quando nós vamos apresentar as classes, por exemplo, né, o que os nossos crianças, adolescentes, jovens, adultos, o que nós trazemos? Nós trazemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que foi ensinada, não é? Então, tudo isso, irmãos, é muito importante. E para finalizar, então, nosso horário aqui, né, 10:09, eu quero finalizar com a expressão que Paulo utiliza, com gratidão. Ele diz, cantando, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. É muito interessante, porque a palavra coração na Bíblia, ela realmente reflete todo o nosso ser. Envolve o nosso intelecto e envolve os nossos afetos. Então, significa dizer, Paulo está querendo dizer o seguinte, que você precisa instruir, aconselhar em todos os momentos, seja na palavra pregada, seja na palavra cantada, seja na palavra recitada, você deve instruir e aconselhar sempre, cantando, pregando, declamando. Em qualquer situação, a palavra é o centro na igreja. E isto deve ser feito, diz ele, com gratidão de todo o seu ser. A sua mente precisa pensar isto. O seu coração precisa refletir isso. E quando ele escreve aos Filipenses, um texto que, com a graça de Deus, nós também abordaremos na nossa série, né? Lá no capítulo 4, verso 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que maravilha, né? Paulo dizendo que se a palavra de Deus for o centro de nossa igreja, de nossa comunicação, de nossas conversas, do nosso canto, se as nossas programações todas forem moldadas pela palavra, irmãos, não interessa se é uma reunião de culto público, se é uma reunião da comissão de construção, se é uma reunião da comissão de exame de contas, de finanças, se é o trabalho do tesoureiro, se é... Não importam, mesmo que sejam questões administrativas, por assim dizer, a palavra precisa ser
o centro, o limitador, as nossas balizas. Um tesoureiro, para ser tesoureiro da igreja, ele tem que ser crente. Porque senão ele pega o dinheiro da igreja e foge com o dinheiro da igreja. Ué. E eu já vi isso acontecer, vocês estão rindo aí, mas já aconteceu. Ué. Já aconteceu, já tive um caso pertinho aqui de mim que eu já... O cara pegou... Sim, já vi isso também, Raul. Já vi isso também, Raul. Emprestar o dinheiro para ele ficar... Exatamente. O irmão Emerson está escondendo lá. Graças a Deus, nós temos que ser crente, né? Antes você tem que ser crente, senão... Então, quer dizer, a palavra precisa governar, não é? A comissão de construção precisa ser gente crente? Precisa, porque ele vai lidar com contratos, ele vai lidar com dinheiro, a liberação do dinheiro, o controle do que está saindo, do que vai entrar, o contrato, se está certinho, se tem alguma coisa ilegal, por exemplo. Então, a palavra de Deus é o centro de tudo que nós fazemos, mesmo naquelas questões que a gente diz assim, isso é administrativo. Não tem nada a ver, tudo é palavra de Deus. E que nós aprendamos, irmãos, a fazer, portanto, o uso da nossa escola dominical, no uso, né, da nossa escola dominical, no exercício da nossa escola dominical, que a gente aprenda isso cada vez mais, não é? Desde as professoras das criancinhas, até nós aqui, os adultos, que a gente aprenda mesmo que o centro deve ser Cristo. Ensinar as crianças a respeito de Cristo. Ensinar os nossos adolescentes Cristo, não é? Ensinar a juventude e os adultos Cristo. Que a gente aprenda isso em todos os momentos para que utilizemos bem esse tempo que ficamos aqui, essa hora e meia, não é, que passamos aqui pela manhã, que Cristo seja o centro das nossas conversas, do nosso aprendizado e do nosso aconselhamento. Diga, Maico. Pastor, o senhor mencionou algumas coisas, por exemplo, obviamente a centralidade da palavra na vida do cristão, a centralidade da palavra no ensino da igreja e sobre alguns aspectos. Às vezes tem dúvida se o evangelho verdadeiro tem sido pregado em alguns lugares. Talvez isso seja algo que contribua com o afastamento dos cristãos Sim. da comunhão diária. Mas Sim. eu penso também que existe responsabilidade nossa Sem dúvida. nesse aspecto, porque eu acho que o mundo que a gente vive hoje, com todas as coisas que nós temos que fazer, com todas as coisas com que nós temos que nos preocupar, e não só isso, mas isso já gere algum tipo de afastamento nosso Sim. da nossa vida cristã mesmo, diária. Mas eu acho também que Cristo tem deixado de ser precioso para a gente. Sem dúvida. Sem Eu dúvida. acho que talvez essa seja a maior razão. A gente não tem mais, e eu falo assim, sempre a começar em mim, né? Sim, sim. Quebra coração. Porque Jesus não tem ocupado o espaço que ele deveria ocupar nas nossas vidas, porque nós temos hoje tantas coisas mais Sim. importantes Sim. do que ele no Sim. nosso dia a dia. Sim. Assim, Que nós consideramos, sim, não que é. sejam mais importantes. Eu entendi. Nós consideramos mais importante. Todo o nosso tempo, Sim, todo o nosso sim. prazer, Sim. e Cristo vai ficando É isso mesmo. de lado. É. E eu acho que se reflete dentro da igreja. Sim, e foi essa, Maico, a repreensão que Jesus deu à igreja de Éfeso. Lá na primeira carta lá das igrejas do Apocalipse, né? Quando Jesus falou, olha, vocês são muito bons doutrinariamente, mas vocês perderam o primeiro amor. Quer dizer, vocês sabem, vocês conhecem teologia, conhecem a doutrina, mas o fervor, vocês estão preocupados com outras coisas e tal. Então, assim, os profetas fizeram isso, né? O profeta Ageu dizia lá, considerem o vosso passado, né? Porque o povo tinha esquecido, né? A geração depois de Josué, diz lá em Juízes, que nasceu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e que por isso fez mal. Então, infelizmente, isso é do coração humano, não é? E a gente precisa estar muito atento e lutar contra isso.
Lutar contra isso. Não permitir que essa multidão de coisas, né, como você colocou, quanto também o nosso próprio coração, a frieza do nosso coração, impeçam. E não é incomum, às vezes, irmãos chegarem para mim e falar: pastor, eu estou me sentindo assim frio, não tem prazer. Isso acontece com a vida da gente. Acontece com a vida da gente. Inclusive com pastores, presbíteros. Às vezes você não está legal mesmo. Acontece, você se esfria, você começa a tratar, às vezes, a igreja como algo profissional, mecânico, assim. Você vem porque tem que vir, porque senão Vanessa vai tirar você do hall lá, né? Vai cortar você lá da chamada. Então, assim, você fala... E agora, como lutar contra isso? Eu penso que é utilizando os meios de graça, não é? É a única forma. É a leitura da palavra, oração, mesmo que você não queira, né? O reverendo Nicodemos fala isso, fala assim, ó, ore mesmo sem querer. Diga para Deus: Senhor, eu não quero orar, mas eu preciso orar. É igual aquele remédio, né, que você toma e você não quer tomar, ninguém quer fazer um exame constrangedor, não é? Os homens aqui, por exemplo, eu acho que ninguém vai num proctologista feliz da vida, né, para fazer um exame de próstata, por exemplo, ou uma colonoscopia. Estou fazendo, bora, comemora. Ninguém vai assim. Mas você precisa. Então, às vezes, isso acontece também na vida cristã. Às vezes você não quer, mas você precisa. E Deus, por ser gracioso, Ele vai agir pelos meios de graça e vai nos transformar. Ele vai produzir fé no nosso coração, porque a fé é um dom de Deus, né? Então é Ele quem produz a fé. Não adianta eu chegar aqui e começar, por exemplo, criar um clima para produzir fé. A gente pode chegar, você, inclusive eu, a gente pode fazer um esquema aqui, fazer uns aleluia, irmãos, tal, né? Fazer uns negócios, o pessoal, glória a Deus, tal, né? A gente pode produzir isso humanamente. Pede a Aninha para fazer ali um fundo musical no piano, aquele negócio melódico, Nath tocando lá a viola, né? Aquele som bem... A gente produz, mas isso não é espírito. Isso é emoção humana, isso não tem nada a ver. O que produz mesmo transformação espiritual são os meios de graça, não é? Palavra, oração, sacramentos, não é? O culto a Deus, a comunhão dos santos. Não é? Claro. Isso até recentemente estava falando com o Jéssica lá em casa. Que eu tenho ouvido algumas coisas que têm mexido comigo de alguma forma relacionada à palavra de Deus. Eu vi o reverendo Fernandes recentemente, tem um trecho de uma pregação dele falando que cristãos que há anos oram pedindo perdão pelos mesmos pecados. E não se convertem, né? Muito no sentido de que o evangelho tem que provocar mudança na Uhum, vida do cristão. uhum. E me levou a refletir, tipo, o cristão que eu era lá no início da minha conversão, para cá, quem Sim, mudou? sim, Quem que eu sou? sim, Quem eu me tornei sim. ao longo dessa jornada? É. E é muito triste pensar que, às vezes, eu volto a começar na minha vida. Existem coisas que são as mesmas As mesmas. que eram quando eu comecei lá, quando Sim. eu era um cristão imaturo. Sim, E dependendo da análise que a gente faça na nossa vida, é alarmante. muito, Poderia ser alarmante. muito. Porque é realmente preocupante. E Muito. o senhor, numa das suas pregações, recentemente também falou algo nesse sentido. É. Sobre mudança de vida, de Sim. postura. E realmente A pessoa continua com os mesmos pecados, né? O escritor aos Hebreus fala isso, ó, vocês já deveriam ser mestres. Mas eu não posso nem continuar o assunto aqui sobre Melquisedeque, porque eu sei que vocês não vão entender nada de Melquisedeque, então deixa eu falar outra coisa aqui, para depois eu... Ele critica os crentes, né? E eu disse aqui certa vez, Michael, que o nosso problema não é não saber, o nosso problema é querer. E por isso que, às vezes, alguns pastores, eles são tratados assim como... Eles se tornam pessoas não gratas para alguns por causa desse tratamento de choque, não é? São pastores, por exemplo, que respondem firmemente uma questão, né? Eu cito aqui o caso do Jay Adams, por exemplo. Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. O camarada chegou para se aconselhar com ele, dizendo que estava traindo a esposa,
e que ele queria terminar com a amante, porque ele sabia que aquilo não era certo. E o Geazi esperou ele chorar, esperou ele falar. Aí ele falou assim, é isso que você quer mesmo? Eu falei, é isso que eu quero, pastor. Aí ele foi, pegou o telefone, empurrou para o cara e falou assim, então liga para sua amante aqui na minha frente e fala que você vai terminar com ela e vai voltar para sua esposa. Aí ele conta que o cara, mas... Quer dizer, é o tratamento de choque. Não tem o que fazer. A pessoa chega para você e fala, pastor, você tem que sair disso, meu caro. Ou você mata o pecado ou o pecado te mata. Não dá para a gente ficar negociando, entendeu? É o que Paulo fala, aquele que furtava, não furte mais. Não estou dizendo que a pessoa não vá ter lutas contra esse pecado. Vai. Por exemplo, você pega um homossexual. Eu acredito que o homossexual, assim como outros desejos que os não homossexuais têm, né, os heterossexuais têm, o homossexual também tem. Então, assim como os heterossexuais têm que lutar, por exemplo, contra a lasciva do coração, não é? Eu não olhar para uma mulher com intenção impura, por exemplo, eu acho que o homossexual também vai ter que passar por isso. Ele também vai ter que lutar contra essa situação. E é um pecado. E ele, assim como a lasciva de um heterossexual, é o homossexualismo. Então, quer dizer, ele vai ter que lutar contra isso, né? Então, eu acredito que as lutas elas vão acontecer, mas o verdadeiro crente, ele sofre com isso, ele se arrepende disso, ele busca meios para corrigir, e, como você bem falou, ele vai demonstrando um desenvolvimento na salvação. Não é? Ele não é aquela pessoa, a mesma pessoa. O fulano sempre foi assim, pastor. Então está errado. Se ele sempre foi assim, ele não é crente, gente. Porque o crente muda. Pastor, liga não, isso aí, fulano sempre foi assim. Então, tem que orar pela conversão desse cabra aí. Não pode. Não pode, porque senão ele vai demonstrar o quê? Uma dureza de coração, uma incredulidade mesmo. Não é? Então, muito bem, muito boa, Marcos, sua participação. Obrigado. E, né, eu acho que faz a gente refletir mesmo. Só um versículo aqui rapidinho. Sim. Porque quando o senhor falou de pessoas que saíram da organização da igreja, Aham. depois o senhor falou de que pode haver divisão. Então, lá em 1 João 2, Isso. eles saíram do nosso meio, Porque não eram dos nossos. porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso. E o versículo 20 responde essa questão aqui, que às vezes você está desanimado, Aham. você não quer melhorar, você às vezes não quer ir na igreja, mas ele fala assim, e vós possuís a unção Isso. que vem do santo, Sim. e todos têm esse conhecimento. Então, quando você tem essa unção que vem, que você realmente é convertido, você pode, Permanece. você vai permanecer. Exatamente. A palavra, uma hora, igual o Marcos citou aqui, que o Fernando pegou aqui da mim, Aham. às vezes a gente ouve uma mensagem do Sim, pastor, sim. do nosso pastor, Sim. O Espírito vai agindo. O cristão ele é sempre impactado pela palavra, sempre. Não é? Ou a palavra ela vai corrigir, vai consolar, vai acrescentar, mas ele sempre é impactado. Irmãos, vamos ficar de pé então, só a nossa classe. Já vou adiantar aqui E vamos ler o versículo 16 de Colossenses 3, porque aí os irmãos que não estavam aqui, né, as demais classes, vão receber também aí este verso. Aí a gente já cumpre nosso papel aqui de nossa apresentação, né? Vamos ler com bastante convicção, né? E fazendo também deste versículo a nossa oração. Colossenses 3,16. Vamos lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Podem assentar, irmãos. Presbítero André. Deixa eu ajeitar aqui, senão ele vai... Miniatura, né? Não é porque ele tomba, né? É pé do peso.
Isso aí é matemática, né? Tem que fazer Física. o cálculo. 10 minutos. Pois bem, meus irmãos, já que fizemos a apresentação, convidar os irmãos da equipe de louvor para nós entoarmos o hino de número 177. Vamos fazer isso de pé. E aqueles que vieram preparados para as ofertas e dízimos, entrega das ofertas e dízimos, tá aqui. Podem trazer à frente e lançar no gasofilácio. Hino de número 177, firme nas promessas. Oi. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Os irmãos que fizeram aniversário essa semana, tanto de casamento quanto também que nasceram nesses dias que se passaram, por favor, venham à frente. Ó. Deixa eu pegar a lembrancinha. Oremos. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai,
Graças te damos, Senhor, pela bênção de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, com gratidão nos nossos corações, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio. Pai de amor, te agradecemos por esse momento de culto a ti, de aprendizado da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos tem ensinado a tua vontade para as nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo para que possamos mesmo permanecer firmes nas promessas de Jesus, como acabamos de cantar. E que assim, Senhor, estejamos firmes, auxiliados por ti, pois sabemos que nós, de nós mesmos, não temos condição, não temos força, nós dependemos do Senhor. Por isso clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando sempre. Te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que aniversariaram nessa semana, aniversários também de casamento. Te agradecemos porque o Senhor tem abençoado o teu povo, tem coroado com ricas bênçãos a vida dos nossos irmãos que aqui se apresentam nesta manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor permite a eles mais um ano de vida, mais um ano de casamento, e que o Senhor continue abençoando, fortalecendo os nossos irmãos, principalmente, Senhor, os casados, para que possam permanecerem unidos na tua presença, Senhor, sempre glorificando o Senhor. Pai de amor, te agradecemos também pelos dízimos e ofertas que são trazidos à tua presença nesta manhã, que o Senhor esteja, ó Pai, recebendo esses valores, abençoando a tua igreja, para que a tua igreja, o teu povo, possa continuar sempre cooperando com a ordem do Senhor, a missão da tua igreja, Senhor, de fazer o teu trabalho, e que assim todos os trabalhos da tua igreja sejam mantidos, sejam sustentados através da nossa participação com os nossos dízimos e ofertas. Abençoe assim, Senhor, a cada um que contribui, que coopera com esta obra. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem dado à igreja de fazer a reforma do templo. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, esse trabalho, para que ele possa ser concluído em breve, Pai, para o conforto da tua igreja, e que assim estejamos todos nós louvando e glorificando o teu nome ainda mais. Louvamos-te por esse momento mais uma vez e te suplicamos, ó Pai, o perdão dos nossos pecados. Prepara-nos para os restantes dos trabalhos deste dia. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Irmãos, vamos aos nossos avisos. Hoje à noite nós teremos... culto solene ao Senhor. O reverendo Wendel continuará a série de sermões em Filipenses. Iniciou alguns domingos atrás. Amanhã, segunda-feira, nós teremos aqui pela terceira vez aquele trabalho que faz uma certa discriminação aqui na igreja. A discriminação contra os solteiros, né? O Daniel tá excluído dessa aí. Para os casais, então, o terceiro encontro dos casais. E o tema vai ser lidando com o estresse e a rotina acelerada. O reverendo Wendel mesmo, que estará à frente, né? Amanhã, então, às 20 horas, 22/9, 20 horas. Nós teremos também, na terça-feira, reunião de oração. Na quinta, estudo bíblico. Na quarta-feira, nós teremos, na casa da irmã Anita Alves, às 15 horas, sob a direção da irmã Lucinéia, oração da SAF. Isso é na quarta-feira. Reunião de ensino na quinta. Nós teremos também, mas para o final do ano já, né? Assembleia Geral Extraordinária, dia 9/11. Ocorrerá o vencimento do mandato dos irmãos Neemias, Wilson, também irmão Emerson, presbítero Emerson, diácono Neemias e diácono Wilson. O mandato dele estará vencendo e teremos, então, eleição
no dia 9/11 nessa assembleia. Será pautada também a doação do lote que é onde fica a Igreja do Independência, né? Ainda está no nome da nossa igreja, será transferido e pautado nessa nossa reunião. E lembrando também as nossas sociedades internas, para fazerem as eleições para o mandato aí do próximo ano, até outubro, e passar a informar o conselho da nossa igreja. Tem mais algum aviso, meus irmãos? Às vezes sobre a reforma? Sim. Tá, então, previsão de início das obras aqui na nossa igreja é dia 30/9, finalzinho do mês, desse mês ainda. Sem mais avisos, vou convidar o presbítero Alan para fazer essa oração aqui de encerramento, aproveitando que hoje é o dia da escola dominical. O presbítero Alan foi instrumento do Senhor durante muitos anos em nossa vida, a direção da BD, para essa oração de gratidão, e também suplicando a Deus que continue nos abençoando, continue fazendo com que a nossa EBD seja bíblica, que as nossas vidas transpire versículos, né, como o pastor disse. Amém? Oremos, meus irmãos. Bendito Deus e soberano Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque a tua graça tem nos assistido a cada amanhecer. Não há melhor lugar para estarmos, Senhor Deus, senão diante da tua palavra, diante, Senhor Deus, aqui também, com os nossos irmãos, com os nossos corações, ó Deus, cheios, Senhor Deus, da tua palavra, ó Deus, e que verdadeiramente sempre, Senhor Deus, haja em nós e habite também, Senhor Deus, a palavra do Senhor, que ela possa, Senhor Deus, ser o nosso alicerce, e que possamos, Senhor Deus, ao longo dos anos, sermos firmes e também, Senhor Deus, receptíveis, Senhor Deus, à tua palavra. Sei com cada um dos meus irmãos também que receberam essa porção da tua palavra, que o Senhor fale, Senhor Deus, aos seus corações, através do Espírito Santo, às crianças e também os adolescentes que também receberam, que o Senhor os abençoe. Abençoe, Senhor Deus, também as professoras, Senhor Deus, das suas classes, e como bem disse, Senhor Deus, aqui pelo pastor, que possamos, ó Deus, sempre estarmos examinando, Senhor Deus, as Escrituras e extraindo delas, Senhor Deus, verdades para o nosso viver diário. Ó Pai, ser também, Senhor Deus, com a direção da escola, presbítero, Senhor Deus, André, Tiago, Miriam, secretárias, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, sentir arder esse desejo, Senhor Deus, em seus corações, de estar trabalhando, Senhor Deus, na obra do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. É o que nós te pedimos e graças nós te damos. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.